é uma espécie de uma audiência junto com uma oficina para a gente discutir a questão do álcool e das drogas, né? Que foi visualizado isso no processo de vocês, tá? E a gente vai ver um pouquinho essas duas perguntas aqui hoje. Quais as dinâmicas ocultas por trás das drogas, né? Não só por trás das drogas, mas o que me pesa na minha vida, os problemas que eu tenho, o que é mais pesado. O que está por trás disso? Como trabalhar essas questões em um nível mais profundo, tá? Nós temos vários projetos, né, na cidade, como eu disse, e esse projeto aqui é do Polirradiador de Cultura de Paz. Deixa eu pegar aqui. O Polirradiador é aqui de São José dos Campos, é formado por vários órgãos da educação, justiça, saúde e etc., né, assistência social, e visa esses projetos para ver o que está atrás dos conflitos, né? Ter essa visão sistêmica que a gente fala. As redes sociais aqui, para quem quiser já anotar, é Constela SJC, tá bom? YouTube, Instagram, Facebook, que lá tem vários vídeos e tem muito material interessante também. Mas vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo de hoje, tá? Por que vocês estão aqui? Embora eu tenha falado processo, na verdade não é processo. É um procedimento que ainda não virou processo. E a lei, como vocês têm bons antecedentes, a lei fala o seguinte: vocês cumprem alguma coisa e o promotor nem começa o processo, ou seja, arquiva esse procedimento, tá? Primeiro tópico, é uma opção, chama transação penal isso aqui, tá? Isso é uma opção. Aceita quem quer. E aí depois a doutora Renata, advogada, vai falar com vocês também nas salas, tá bom? E não consta como antecedente, se vocês aceitarem. Depois separado por uma blitz ou algo nesse sentido, não consta como antecedentes, tá? Só o juiz do GCRIM que tem acesso a isso, tá bom? Além da transação penal, que vai ser falado para vocês nas salas, tem uma orientação também que já vai constar até no termo de audiência, né? Eu vou explicar o que é isso aqui, essa oficina de constelação, a gente vai marcar uma, e aí isso é para quem quiser, né? Não é obrigatório. Para quem sentiu o chamado, é possível comparecer e ver essas dinâmicas, o que está por trás dessas questões, né? Mais difíceis na nossa vida. O CAPS-AD é um órgão que cuida dessa parte de álcool e drogas da cidade, é um órgão público, né? E vocês estão orientados a comparecer lá também e vai ser discutido nas salas. E, por fim, nós temos várias e várias entidades de autoajuda. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, você tem Amor Exigente, você tem projetos da Primeira Igreja Batista, da Pastoral da Sobriedade, entidades com vínculo religioso, entidades sem vínculo. Então, tem muitas entidades. Então, fica essa orientação para quem quiser. Mas antes de falar tudo isso, vamos discutir um pouquinho aqui aquelas duas perguntas. O que está atrás do que pesa na minha vida? O que eu não enxergo, né? E por último, a gente vai falar aqui uma meia hora mais ou menos e depois disso vocês vão se dividir em algumas salas, tá bom? E nas salas que vocês vão discutir um pouco melhor isso aqui que eu estou falando. Então vamos começar agora sim. Ao longo da humanidade, a humanidade vem se desenvolvendo, cada vez mais coisas novas, saberes, tecnologias. E o Bert Hellinger é um criador de uma filosofia da constelação familiar que procura nos mostrar o que está por trás dessas questões difíceis na minha vida. E o Bert, ele bebeu em vários saberes. Faz décadas que isso vem sendo testado. Eu não vou ler tudo aqui, mas tem várias, desde psicanálise, PNL, por aí vai, terapia familiar e por aí vai, tá bom? Mas é só para vocês saberem que isso não é algo religioso, não é algo científico que vem sendo testado. É evidente que a gente não pode falar tudo, né, em meia hora, em uma hora, mas eu vou trazer só 2 tópicos, que são as ordens do amor que ele traz e esses níveis de consciência, tá? Esses níveis de consciência que nós tem 3, né? O pessoal, o dos grupos e o do mundo, do planeta, do todo, né? Que ele chama, tá bom? Mas vamos começar agora sim para inserir esses 2 temas aqui. Então, primeiro olha para essa imagem aqui, né? Todos já viram aí, né? Sabem dos peixes que têm uma dança própria. O que acontece para que
quando vem um predador, por exemplo, eles se unam e expulsam o predador. Ou aquela dança que eles fazem por baixo d'água. O que está por trás disso? E a biologia, um ramo da biologia que trouxe a resposta, que são os campos mórficos. Todos já viram também aquela dança dos pássaros, né? No fim de tarde, por exemplo, né? O que acontece que esses pássaros aqui não se atropelam, não batem a cabeça, né? Tem dezenas, centenas de pássaros, né? Então, o que esses campos mórficos falam? Esse pássaro aqui, ele tem, é como se fosse ele é um indivíduo. Então, ele tem a personalidade dele, tem a consciência, o inconsciente, ele, o pássaro. Mas existe um campo aqui de informações. Então, é como se fosse uma vida própria de todos. É como se tivesse uma alma, um inconsciente próprio de todos os pássaros. E esses pássaros vão andando, vão voando conforme a informação. Pensa um pouquinho, trazendo para cá, né? Eu estou aqui, nós estamos aqui em São José dos Campos, eu quero ir até São Paulo. Eu pego o celular, ligo o GPS, eu ponho uma informação, que é onde eu estou, e eu ponho uma segunda informação para onde eu quero ir, que é São Paulo. Com base nessas duas informações, a energia vai correr. Ou seja, o caminho vai ser traçado. É mais ou menos isso que acontece aqui. Tem algum tipo de informação em que os pássaros, essa vida própria da alma do grupo, se direciona, encaminha para aquele fim. Já faço uma pergunta para mim mesmo e para vocês. Como que anda o nosso GPS, o meu GPS? Será que eu sei realmente onde eu estou? Será que a minha informação para onde eu vou está boa ou tem que dar uma calibrada? E isso que eu estou falando para vocês não é algo da cabeça, é algo do inconsciente. Será que o meu inconsciente está com uma informação bacana de onde eu estou e para onde eu vou? Porque aí minha energia vai ser dirigida nesse caminho aqui, tá bom? Trazendo mais um pouquinho aqui para a nossa realidade. Visitem aí o álbum de família de vocês, né? Nós temos aqui os pais, teve um homem, teve uma mulher que deram a vida para a gente, né? Eu me relacione bem ou não com a minha mãe, eu me relacione bem ou não com meu pai. Se não fosse esse homem, por exemplo, eu seria qualquer outra pessoa, mas eu não seria o Fábio, eu seria outro. Então precisou desse homem e dessa mulher. Mas pensa um pouquinho aí, uma pergunta. Quantas pessoas tem atrás de vocês? Né? Olha aqui, ó. 2, meu pai e minha mãe. 6, somando os avós. 14, os bisavós. Em 11 gerações, olha aqui, ó, 4.000 pessoas. Então, o que a gente se pergunta é o seguinte, são 4.000 histórias, no mínimo, porque tem mais ainda. Quando a gente nasce, a gente é um cheque em branco, então eu nasço zerado e várias ciências, inclusive a biologia, já provou que não. Todo esse passado mora dentro de mim. Então, na verdade, eu sou o Fábio aqui de um jeito, de uma personalidade, com seus problemas, com seus dons, graças a tudo isso aqui. E evidente, graças ao que a gente vai aprendendo na vida. Mas a gente recebe informações dos nossos ancestrais por 2 meios. Primeiro, é através do DNA, que todo mundo já sabe. Agora, o segundo é através desse campo de informações dos pássaros. Esse campo de informações da família tem várias informações. O que eu estou querendo chegar? Quanta luta teve os nossos ancestrais, né? Meus bisavós, por exemplo, passaram fome, por exemplo, sabe, dificuldade e uma luta e, sabe, um instinto de vida, são aguerridos mesmo, né? São guerreiros. Isso eu herdo. Agora eu também herdo o que é pesado. Tudo que não foi solucionado, todos os conflitos, tudo que a gente herda. Minha filha, meus filhos herdam, meus netos, meus bisnetos e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a informação dos campos mórficos, que é essas informações que tem, que estão, é como se fosse uma nuvem, tá? Eu estou querendo chegar também nesse sistema. O que é um sistema? Né? Todos os grupos são sistemas. Quando 2 ou mais pessoas se reúnem para o mesmo fim, começa um sistema. Então, por exemplo, aqui São José dos Campos é um sistema.
Aqui é o clube que eu frequento, ou o pessoal do skate que eu frequento, é um sistema do skate. Aqui é quem é a favor das drogas, é um sistema, e contra as drogas, é outro sistema. Aqui é o Brasil, ou seja, nós temos vários sistemas. E o que eu quero dizer para vocês é que esses sistemas é como se fosse aquele pássaro, os pássaros. Eles têm uma vida própria, esses sistemas. E tem coisas que acontecem que me influenciam, tá bom? A gente já volta aí. Mas essa vida própria desse sistema, desse grupo, ele quer alguma coisa. Ninguém quer morrer na vida, né? Então você pega, por exemplo, um formigueiro, que é um sistema. O formigueiro, ele vai ter regras, vai ter algo para que as formigas não morram, para que o sistema não morra, né? O sistema do formigueiro. Então esse sistema, de forma inconsciente, ele tem regras para se manter, para se organizar e para se perpetuar no tempo. Então, por exemplo, nós e todos os seres vivos, todos temos duas coisas em comum. A gente quer sobreviver e a gente tem que procriar. Todos, né? Para quê? Para manter a espécie, tá bom? Nenhuma espécie quer morrer. A gente vai falar aqui da família, porque é o principal sistema que daí vem a vida, tá? Entrar aqui nessas ordens do amor. O que o Bert... Então, eu falei que vou trazer dois conceitos, né? Ordens do amor e os níveis de consciência. Ordens do amor. O que é isso aí? Esse Bert Hellinger, das constelações, ele descobriu que tem 3 leis básicas da vida que regem todos os relacionamentos, regem todos esses sistemas, tá? Primeiro, pertencimento. Tudo pertence. Se você excluir, como diz minha filha ali, vai dar ruim, né? Então, todos pertencem. 2, tem uma ordem, uma hierarquia. E 3, tudo tem uma troca. E quando está desequilibrada essa troca, vai dar ruim aí, tá? Vai dar problema, tá? Vai dar... É isso, por enquanto é isso, tá bom? Essas são as ordens do amor. Pensa comigo. Eu pego aqui, ó, uma caneta, né? E eu faço isso aqui com a caneta aqui, ó. Deixo cair a caneta. O que está atuando aqui? A lei da gravidade, é uma lei básica da vida, uma lei natural. Eu posso ser PhD em física ou eu posso não saber nada disso. A lei da gravidade continua atuando. É uma lei natural da vida, né? Então, essas leis, essas 3 leis que nós falamos, que eu falei, são leis naturais. Quer eu saiba ou não, elas estão atuando. E a gente vai mostrar para vocês como que elas atuam. Mas antes disso, pensa aí num problema da sua vida, agora, um problema. Ou de alguém próximo de você. O que é? É um problema de saúde? Eu tenho um tipo de doença, né? Uma doença respiratória, circular, questão das drogas, um câncer, uma diabetes. 2, relacionamentos. Como que está a minha relação com meu pai aqui atrás? Como que está a relação com a minha mãe? Sinal amarelo. Algumas dessas 3 leis foram quebradas. E a gente só vê esse peso aqui. Como que está a relação com os meus irmãos? Flui ou não flui? Eu tenho uma postura que não consigo nem conversar direito, ou tem como se fosse um muro entre nós? Ou eu quero salvar, eu pego a minha mochila, e não é só a minha mochila, eu tenho um monte de mochila atrás que eu quero salvar todo mundo ao meu redor. Sinal amarelo. Essas 3 leis estão em desequilíbrio. Relacionamento amoroso, por exemplo, né? Pessoas que se abrem para o amor, ou pessoas que só atraem homens ou mulheres, por exemplo, mais violentos, ou que não estão dispostos. Sinal amarelo. Tem algo que não está fluindo nesse campo da família. Por último aqui, para encerrar, o assunto é muito árduo, mas como que está o meu propósito na vida? Meu trabalho, minha missão, como que está o dinheiro? Tem gente, por exemplo, que ama o que faz. O cara faz com aquela dedicação, só que o dinheiro não vem. Outras pessoas ganham dinheiro a rodo, só que tem uma infelicidade dentro, porque não é aquilo que ele quer fazer na vida. Como que está o seu propósito? Sinal amarelo. Algo desse sistema não está fluindo. E nós ficamos aqui, preso na dor, nisso que é pesado. Tudo bem? Então, eu falei um pouquinho das ordens do amor, eu vou exemplificar para ficar mais claro.
Mas os níveis de consciência, nós temos 3 níveis de consciência: pessoal, grupal e do todo. O que é essa consciência do todo aqui? É a consciência do universo, rege tudo. Tem uma força maior que rege o Covid, que rege os países, os grupos, que rege a natureza. Por que uma planta nasce do jeito que ela nasce? Ou seja, tem uma força maior, tá? Agora eu queria falar um pouquinho dessas 2 consciências aqui, a pessoal e a grupal. Vamos voltar lá para os pássaros. Nos pássaros, cada pássaro tem sua consciência pessoal. Só que, como eu disse, há uma vida própria do grupo, que é essa consciência do sistema, essa consciência arcaica, que é chamada consciência grupal também. Tá bom? Qual que é a questão aqui? Eu, vocês, todos nós, a gente viveu a vida inteira nessa primeira consciência aqui. Nessa consciência pessoal, que ela é presa no certo e no errado. Então, por exemplo, acontece qualquer coisa. Meu vizinho começa a fazer barulho em cima, eu estou com problema na vida, eu não dou certo com a minha mãe, eu não dou certo com meu pai. É a gente aqui, ó, preso no certo e no errado. É bem limitada essa consciência. Eu só enxergo isso. Ah, é porque ele é violento, ah, é porque ele é vagabundo, é porque ele não me deu atenção, é porque ele me abandonou. Mas será que é só isso? E aí vem o Bert Hellinger e descobre, ao longo dessas décadas, testando 1, 1000, 10.000 vezes, ele conseguiu quantificar essa consciência grupal. A gente consegue ver isso aqui, né? Eu vou explicar melhor esse negócio de ver, né? A gente não consegue ver essa consciência grupal. A gente vê os efeitos dela. É isso que dói no meu coração, na minha alma, na minha saúde. É isso que tá, esse meu problema, tá? Então, é como se eu tivesse uma alma própria do Fábio e a minha família tem uma alma própria também. Eu não gosto de falar alma porque o pessoal leva para religião. Na verdade, é interessante falar uma vida própria. E essas 3 leis que nós falamos, elas se aplicam aqui, em todo e qualquer sistema, inclusive no meu sistema familiar, nesses 4.000 familiares que me antecedem, no mínimo. Esse pertencimento, essa hierarquia e ordem e essa troca aqui, tá bom? Vamos já quase caminhando para o final, eu vou dar uns exemplos para ficar mais claro, e aí quem tiver dúvida, pode abrir o microfone, abrir a câmera, se permitir, para a gente ir trocando uma ideia, né? Porque isso aqui é coisas da vida, né? Na verdade, eu não estou falando para vocês que vocês têm problema e que eu sou bom. Mas, pelo contrário, como todos nós, temos muitos problemas pela vida. A pergunta é, como eu passo por esses problemas? Qual é a minha postura? Será que eu bato de frente, resisto, quero excluir o problema? Ou será que eu consigo me abrir para a mensagem que tem atrás desse problema? Tá bom? Exemplos, então. Pai, mãe e 3 filhos aqui. A segunda e o caçula aqui, o terceiro. Tá bom? Esse pai, ele tem um irmão. E esse irmão é um irmão fora da caixa. O que eu quero dizer fora da caixa? É como se fosse um irmão que desse um certo tipo de vergonha para a família, sabe? Sabe o ovelha negra da família? Ou algo assim, tá? Ou fez algo de ruim que a família acha ruim. Seja lá o que for, esse irmão foi excluído. Então, por exemplo, esse irmão é usuário de drogas. Aí chega esses 2 aqui, por exemplo, e fala assim, não, eu tenho uma certa vergonha desse aqui. Ele não faz parte do nosso sistema. Exclui. Faz isso. O que eu falei para vocês? Tem a consciência individual do pai aqui, mas tem uma alma própria da família, uma vida própria da família, regida por aquelas 3 leis. E aí essa vida própria fala o seguinte, excluiu aqui? Eu não tolero exclusão. E aí o que vai fazer? Vai pegar alguém do sistema para começar a ter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de destino do que esse tio aqui. Então, de repente, esse menino aqui chega na adolescência, começa a ter um buraco, uma solidão mais profunda, ou seja lá o que for, mas o fato é que ele começa a seguir o tio. Isso é na alma, é no inconsciente. Ele faz uma dinâmica, por exemplo, assim: titio, eu sigo você, por amor a você,
eu sigo você. E ele vai começar a desenvolver o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de destino. Vai começar a usar drogas igual o tio, ter os mesmos problemas que o tio. Se o tio não prospera na vida, ele também não vai prosperar e por aí vai, tá? É um exemplo bem simples assim do pertencimento. Tudo pertence, todas as pessoas do meu sistema pertencem. Excluiu a vida, o sistema vai trazer essa dinâmica de novo. E isso vai se repetindo de geração em geração. Muito provavelmente eu tinha lá atrás um bisavô que usava drogas. Foi excluído? Aí foi o meu avô ou o tio-avô. Excluiu? Era o meu pai que usava drogas. Excluiu? Agora sou eu. Excluiu? Meu filho, meu neto, meu bisneto. Ou seja, gerações repetindo o passado desordenado da família. Esse é o primeiro exemplo, tudo bem? Vou dar o segundo exemplo e depois eu já vou abrir a gente já termina mais ou menos essa exposição. A ideia é ser rápido aqui, né? Essa vinculação. E tudo isso é amor. Na alma, no inconsciente desse menininho aqui, é um amor profundo pelo tio, tá? Segundo exemplo, da hierarquia e ordem. Pai, mãe, número 1, essa é a primeira, e número 2. Tudo bem? O que é essa hierarquia e ordem? O que veio antes, veio antes. O que veio depois, veio depois. O que veio depois, no mínimo, deve respeito ao que veio antes. Tá? Isso é uma lei básica da vida. Nós todos aqui da audiência, a gente vai fazer um happy hour, ou não, sabe? No meu trabalho. A gente vai fazer um happy hour porque a gente já se conhece, tem uma amizade. Aí tudo bem, a gente está lá comendo a pizza, tomando o chopp, a cerveja. De repente, tomando chopp, né? Eu estou falando aqui de audiência de droga, falo tomando chopp, né? Eu nem bebo, né? Mas enfim, a gente está comemorando, né? De repente chega um cara do trabalho e o cara é mala, começa a azucrinar. Poxa vida, eu queria comer um churrasco. Quem mandou vir na pizzaria? Ele fala uma vez, todo mundo dá uma risadinha. Fala duas, aí começa a tumultuar. Vocês percebem? Ele chegou depois. Então ele deve respeito a tudo isso que foi organizado, programado. Senão vai dar confusão aqui no meio de campo. O que está acontecendo nessa família aqui? Pai, mãe, a menina é a maior, número 1, nasceu primeiro, e o número 2, caçula. Mentira. Na verdade, não é essa a ordem aqui. Por que não é essa a ordem? Porque vamos supor que os meus pais tiveram um filho que não nasceu. Pode ser um aborto provocado, de propósito, pode ser um aborto espontâneo. Às vezes a mulher nem sabe que engravidou, mas teve a fecundação e teve a fecundação. Isso já é uma vida. E para essa vida própria, para essa consciência do sistema, tem que respeitar a ordem. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa menina não é a número 1, ela é a número 2. Mas ela passa uma vida inteira sendo a número 1. Faça a imaginação, é como se ela estivesse atrás desse aqui, ó, do número 1. E aí ela começa a ter sintomas de peso na sua vida. Por exemplo, desde pequenininho, ela não é muito chamada para as coisas da escola, tá? Assim como o irmão foi esquecido, ela é esquecida. 2, sente uma solidão profunda. Tem algo aqui dentro que aperta, sabe? É uma solidão, uma vontade de não se relacionar às vezes com algum tipo de pessoa. Tem uma lealdade aqui com esse irmãozinho. 3, a mochila fica pesada. Ela não carrega só os pesos dela. Ela carrega também o peso do irmãozinho aqui. E isso, ela leva essas mochilas, ela leva para onde ela for. Ela leva, por exemplo, no trabalho, quer começar a salvar, ou nos familiares, começar a ajudar em excesso. Sobrecarrega o inconsciente, a alma. Ela não tem uma vida leve, que ela está fazendo por todos, tá? E por aí vai, por exemplo, do trabalho, projetos, ela desenvolve, tem ideias, ela tem um potencial. Começa o projeto, o trabalho faz assim, ó, despenca. Por quê? O irmão dela não deu certo, entre aspas. Ele começou a nascer, mas não nasceu. Então, os projetos dela vai ser igual na vida, tá?
Isso é hierarquia e ordem. Então, todos nós, de alguma forma, provavelmente a gente tem essas coisas aqui. E pode ser que não seja um filho dos meus pais biológicos. Pode ser que eu seja um filho do meu pai. Quando ele tinha 20 anos, por exemplo, conheceu um primeiro amor, uma namorada, teve um filho ali, ninguém nem soube, mas essa alma familiar, essa vida própria familiar sabe. E aí vai dar essas repercussões, tá? É isso. Vai ser anulado igual o primeiro foi anulado. Eu tenho vários exemplos, eu acho que eu vou parar por aqui para não ficar muito maçante também. Deixa eu ver se que eu. Deixa eu parar de compartilhar aqui, porque aí a gente vai trocando uma ideia aqui. A ideia Como que tá aí? Tá cansativo, pessoal? Dá para. Tá? Ó, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: por favor, não acreditem em mim. Isso aqui parece maluquice. A primeira vez que eu vi isso, eu falei: que esse cara tá falando, velho? Por quê? Porque essas coisas que eu estou falando não é com a cabeça que a gente entende, é com a alma aqui, é com o nosso inconsciente. Tudo isso já mora dentro de nós, né? Falando agora da audiência aqui. Aqui está o meu pai biológico. Aqui está minha mãe biológica. O que acontece que não flui algo com meu pai ou com a minha mãe? Então, tem vários tipos de dinâmicas, por exemplo, essas do pertencimento, né? E tem um detalhe: o pai e a mãe, eles não estão lá fora, eles estão dentro de mim. Eu sou 50% pai e 50% mãe. Se eu nego o meu pai, eu vivo pela metade. Se eu nego a minha mãe, eu vivo pelo. Eu nem sei como eu vivo. Só nos tropeção, só nas cabeçadas. E eu estou falando isso, eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Porque é assim, a minha vida começou a mudar de uma forma quando eu comecei a entrar em contato com essas dinâmicas, com essas vivências, tá? E que mais? Ninguém é tão livre assim. Se, por exemplo, o meu pai, ele não foi tão disponível, tão atencioso, ele está tão preso a essas histórias atrás dele, a gente não tem noção. E a mãe também. E o que acontece? É muito comum. Vamos supor que o pai está mais ausente aqui. Aos poucos, eu começo a ocupar o lugar do meu pai. É como se eu fosse marido, entre aspas, da minha mãe. Não sexualmente, mas é como se fosse o dono da casa, se sentir responsável por cuidar da mãe, dos irmãos, e por aí vai, né? E rivalizando. E a gente lá no fundo nosso é algo tão profundo. A neurociência explica: 5% do que eu sei é o total. Na verdade, 95% que está dentro de mim eu não tenho ideia, é o inconsciente. Então, o que acontece? Meu pai e minha mãe, por exemplo, brigavam muito desde que eu era criança. Com certeza, a nossa alma, a nosso inconsciente está ali no meio, puxando a sardinha ou do pai ou da mãe. E nós, como somos homens, a maioria dos homens, provavelmente é um masculino que já vem ferido. O bisavô, que não tinha muito contato com o avô, que não tinha com o pai, que não tinha comigo, e com o meu filho, se eu tenho contato, pode ter certeza que daqui a um tempo não vai começar a fluir as coisas. Com os meus filhos. Então, acho que é isso, né? Eu acho que o que eu queria falar mais é isso. Eu vou explicar o que é essa constelação para a gente finalizar aqui, tá? Esse campo dos pássaros, que também é o campo, essa vida própria da minha família, isso aparece. Então, o que acontece? Nós temos aqui 3 consteladoras, né? Que é a Daniele, a Cláudia, a doutora Renata, que é advogada e consteladora também. E elas, então, por exemplo, eu estou com um problema na vida, tá? Olha, eu estou com uma doença, que eu estou com câncer. E aí eu vou lá e procuro elas aqui, e tem várias formas de fazer isso. Uma é em grupo. Aqui na sala tem várias pessoas e elas vão falar assim, ó, escolhe alguém para representar você. E eu escolho, por exemplo, o Vitor para me representar. Escolhe alguém para representar o câncer. Eu escolho o colega de azul ali que está aparecendo. Conforme o trabalho vai acontecendo, o Vitor começa a desenvolver características minhas. É um negócio maluco. É como se fosse um Wi-Fi. O Vitor liga o Wi-Fi dele em mim e ele vai começar a desenvolver coisas minhas. É como se fosse eu lá. E o colega de azul vai desenvolver coisas do câncer.
Nós temos um funcionário, o Laércio, né? Ele foi numa constelação, o cliente escolheu ele para representar o pai dele, né? Então eu falo, eu escolho você para ser meu pai. Aí o meu funcionário lá, o Laércio, começou a ficar assim, ó, com a cabeça, tem uns tiques. O que está acontecendo, né? Coisa maluca. E não sabia nada, que ninguém sabia o que era o quê. Ele não tinha ideia o que ele era, que representava o pai do cliente, né? Chegou no final, o cliente abriu o jogo, falou, olha, você eu escolhi para ser o meu pai. E olha só, o meu pai tem um problema neurológico de infância e ele faz tique, a vida inteira ele faz uns tiques assim, ó. Então, o meu funcionário começou a fazer tique sem saber. Então, esse é o Wi-Fi que liga, né? E aí vai começar a ver o que está por trás do câncer, por exemplo. Quais são as dinâmicas que a gente não enxerga, né? E aí as coisas começam a acontecer. Bem, eu vou parar de falar, que eu acho que já deu um tempo bom, né, para não ficar muito cansativo. A ideia aqui era trazer um mínimo do mínimo do mínimo, e de algo eu tenho certeza aqui, né? Tudo que pesa na nossa vida tem algo por trás, uma mensagem por trás. Só que a gente fica na primeira consciência, o primeiro nível, que é a consciência pessoal. Eu só fico preso na dor, nisso que é o certo e errado. Então, o nosso convite aqui é para quem sentir um chamado, né? A gente vai disponibilizar alguns tipos de oficinas, etc., para, se quiser, ver o que está por trás de alguma questão pesada na sua vida. Pode ser as drogas ou não precisa ser as drogas, tá? Acho que por enquanto é só em relação a essa parte de mérito aí, mais teórica. Alguém quer falar algo? Alguém pode abrir o microfone se alguém quiser falar algo, se alguma das consteladoras, ou a Dora Renata, ou algum participante quiser falar algo, senão a gente já vai caminhando também. Tá muito viagem ou não? Então, Tá bom, tá bom. olha, eu conheci isso aqui há uns 8 anos atrás, cara. Quando a pessoa começou a falar, eu falei, só vai falar de disco voador agora, não é possível, né? Que tá viajando, né? E aí começou o trabalho, a constelação, e eu entrei na constelação, cara. Tava 40 graus. Eu comecei a tremer de frio no chão, porque eu representava um morto, uma pessoa que tinha falecido. Naquela hora eu falei, vixe, que é isso? Só que isso é para quem está aberto. E 8 anos atrás eu não estava tão aberto. Eu achei o máximo, foi muito louco. Só que eu não estava aberto. E aí demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, tal. E aí só no momento certo é que eu me abri. E aí a minha vida começou a se abrir de outra forma. Não pensem vocês que eu sou promotor e por isso tá tudo bem bom. Não, todo mundo tem um monte de problema, cara. Conheço um cara milionário que quer se suicidar. Conheço gente que não tem onde comer direito, é uma felicidade que a pessoa irradia, sabe? E é isso, e é a vida. Cada um é responsável por escolher o seu caminho. E a gente aqui abre um caminho para quem quiser se abrir, tá bom? Ninguém quer falar nada, então? Eu vou só, novamente, porque assim, é um negócio novo, online, vocês são pegos de surpresa, pensa que vão ser decapitados numa audiência, aí de repente a gente fica falando essas questões, né? Mas eu só vou apresentar de novo a mídia aqui, ó, só para quem quiser anotar. Esse aqui é o Constela SJC, tá bom? Lá vai ter mais material para quem quiser se abrir, tá? No YouTube também tem umas palestras e é assim que a gente vai crescendo, né? A gente vai se abrindo, tá? Vai ampliando, né? O nosso leque, a nossa consciência, tá bom? Já falei, a gente abriu uma ponte aqui. E a nossa vida não é uma ponte certinha, bonitinha, não. Nossa vida é isso aqui, porque é através do que é pesado que eu resgato a minha força. Então, tudo isso que eu passei na minha vida de pesado, é por isso que eu tô aqui hoje. E vocês, mesma coisa, e todo mundo é assim. Então, a gente começar a olhar com outros olhos para o que não flui na nossa vida. Os abandonos, as questões mais difíceis, porque é através disso que a gente vem recuperar o nosso poder mesmo, né? O nosso recurso. Tá? Só fechando aqui então, vai ser oferecida a transação penal para vocês nas salas. A gente sempre teve várias opções, mas a transação vai ser uma advertência no sentido dos efeitos maléficos das drogas, tá? E vocês já ficam até advertidos disso, né?
Aí nas drogas a gente pode estudar diversas áreas na área da saúde, tem a dependência, tem o uso abusivo, você tem vários tipos de estudos, né? Mas a gente não vai falar disso hoje, tá? Vocês vão ser divididos agora em salas para trocar uma ideia mais íntima aí, para ficar mais à vontade com as consteladoras, tá bom? E eu acho que é isso. Como eu já disse, nós aqui somos dezenas de instituições e pessoas e viemos aqui, ao invés de ser alguém apontar o dedo para o problema de vocês, ser alguém que pode construir algo juntos, né? E é isso, tá? Eu desejo o melhor a todos e na caminhada de todos. Eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Alguém quer falar? Doutora Renata, quer falar alguma coisa? Eu vou entrar nas salas para tirar alguma dúvida da parte da questão da audiência em si, da transação. E aí eu acho que fica mais fácil, né? Porque com as salas com menos gente, daí se tiver alguma dúvida, eu já respondo, já esclareço para eles. Tudo bem então com todos? Então, por enquanto é isso, tá bom? Satisfação, eu vou me retirar, estamos à disposição. Vai ser marcada uma oficina de constelação familiar daqui a um mês, mais ou menos, tá? Para vocês, para quem quiser, e aí a gente vai ver um local, vai ver uma data, e aí a gente vai ter o WhatsApp de vocês e a gente manda o convite. Quem sentir o coração aberto, se vocês não quiserem, indica para algum amigo que está nessa questão das drogas ou para algum familiar. Eu não quero, mas de repente minha mãe vai, sabe? Ou meu pai, ou alguém, minha tia, sabe com quem eu moro, tá bom? Porque, vou repetir, isso que eu estou falando não dá para entender aqui pela cabeça. É através dessas vivências, tá? Então é isso aí. Um abração, excelente semana a todos e sucesso, tá bom?